Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e hoje é o primeiro episódio do nosso especial de Natal. Você sabia que Jesus está lá no Antigo Testamento também? Vamos falar sobre isso, as profecias, tipologias, teofanias e tudo mais. Vem com a gente nessa, bora! É isso aí, galera. Começamos Incendiados Podcast. Hoje eu tô aqui novamente com meu irmão, Pastor Alberto. Você tá bem, pastor? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Joia. Como é que foi o dia? Foi bem, graças Bem? a Deus. Graças a Aí Deus. sim, E glória a bastante Deus. trabalho, né? Corrida. Corrido. Os dias são Deve ter. corridos, né? Mais um pro ponto. A gente tá fazendo uma conta, sabe? Hoje é corrida. Tá uns 11, 12 a 0. Já perdi até a conta. De quem fala que tá corrida e quem fala que foi de boa. Só um falou que foi tranquilo até agora. Mas vamos lá. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Curte esse vídeo, comenta, compartilha. E eu quero dar outro recado agora. Pega uma caneta, pega o bloco de notas do seu celular, que você vai precisar anotar muita coisa. Porque esse podcast vai ser rico, abençoador. Você vai aprender muito pra glória de Deus. Em nome de Jesus. Então já curte esse vídeo agora para você não esquecer, porque senão você esquece. Então já deixa o like, compartilha com seus amigos e comenta aí se você está gostando do conteúdo. E hoje nós estamos aqui no primeiro episódio do especial de Natal de dezembro do Incendiados Podcast. E a gente resolveu falar sobre a vida de Jesus, tanto no Velho como no Novo Testamento, o eterno Jesus. Então, como dezembro é o mês que a gente comemora o Natal, a gente quer mostrar Jesus por completo para as pessoas. E nós vamos começar isso com esse primeiro episódio que mostra Jesus no Antigo Testamento, que mostra as profecias, as tipologias, as teofanias e tudo mais, tudo que aponta para Jesus, tudo que mostra Jesus ali, porque Jesus não nasceu no Novo Testamento. Essa é a primeira verdade que nós vamos dizer aqui. Exatamente. Jesus não nasceu. Jesus ele é eterno e ele sempre existiu. Então nós vamos falar sobre isso e o pastor Alberto é nosso convidado de hoje. E bora lá. O que a gente tem para falar sobre esse assunto, pastor? É um assunto bem interessante, né? Um bate-bola que a gente estava fazendo antes aqui é porque existe assim, um pensamento de que Jesus ele só aparece no Novo Testamento, né? Lá do livro de Mateus e adiante, né? E depois Paulo testificando dessa existência de Jesus, tal, mas o mesmo apóstolo Paulo no livro de Tessalonicenses vai dizer que ele não é o Jesus do evangelho apostólico ali tão somente, é um Jesus que ele aparece no Gênesis. Exatamente. Né? E se você pegar lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, já vai estar falando a respeito de Jesus. Né, quando houve a queda, e aí tem aquela história toda de Adão ser expulso, né, do paraíso e tal, e ali Deus tem um papo bem severo com Satanás que fala, né, assim, do fruto da mulher, né, será um descendente que vai pisar a sua cabeça. Né? Então ali, Gênesis já está falando que Jesus Cristo, né, iria pisar a cabeça. Muitos falam que essa é a primeira vez que o evangelho foi pregado na Bíblia, né? Sim, exatamente. É o evangelho de redenção. Na verdade, a partir do momento da queda, eu sempre falo uma história, né? Falo assim, pô, que legal, é o Deus que nós servimos, né? Que tremendo ele é. Porque se a gente, vamos supor, eu faço uma maldade para você, não é? E aí depois eu vejo que eu não fui justo com você, não fui legal com você, eu vou até você pedir desculpas, né? Vou me redimir. Nós maltratamos a Deus, fugimos da presença de Deus por conta da desobediência e o pecado, e Deus foi atrás de nós. Exatamente. Ele deveria ter nos abandonado. Que assim, é o que a gente faria. É o que a gente faria. Pisou na bola comigo, deixa pra lá, segue sua vida, né? Mas Deus não, com seu infinito amor e misericórdia, ele, a partir deste momento que o homem cai, então Deus já começa a construir o plano da redenção. E aí no Gênesis ele já fala para o diabo, fala assim, a sua hora vai chegar, não se preocupa.
Né? Então a gente tem isso aqui, Gênesis, Jesus ele é revelado no Gênesis como a semente da mulher, né? Porém inimizade entre você e o semente da mulher, e essa semente vai esmagar a sua cabeça. Né? Isso quer dizer o quê? É uma condenação eterna já. Né? E aí fala que o diabo feriria o calcanhar, né, dessa descendência da mulher, de Jesus Cristo, né, que não seria assim uma sentença de morte, mas seria um ferimento, seria o que? Uma sentença de vida, né, porque a ferida sara. Agora uma sentença de morte. E até a ferida humana que o Jesus homem sofreu na cruz, né? Que ele sofreu demais, né? A gente faz essa ferida no calcanhar, sei lá, o sofrimento de Jesus na cruz ali. Sim, e tudo já está apontando para Jesus, tudo isso já é o grande início da obra da redenção. E aqui no livro do Êxodo a gente vai estar vendo Jesus Cristo também. Né? Aonde a gente vê Jesus Cristo no livro do Êxodo? Jesus ele é revelado na Páscoa judaica. Tem o episódio do povo hebreu que vai para o Egito e lá eles ficam 450 anos. E quando eles saem de lá existe uma ordem de Deus. Né? Assim, vocês vão matar o cordeiro, vocês vão aspergir o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. E esse cordeiro vocês vão comer ele todo, né? E vocês não vão quebrar os ossos desse cordeiro. E aí quando Jesus está lá no Calvário, o que acontece? Era comum o condenado à crucificação, de uma determinada hora do dia, eles quebrarem as pernas. Essa pessoa morrer logo, né? Essa pessoa morrer logo. E Jesus não foi vituperado, então não quebraram nenhum osso de Jesus Cristo. Ele não foi corrompido, né? Corrompido o que é? Ele não entrou em estado de decomposição, ele ressurge, né? Em glória, e então se cumpre tudo isso. Então no livro de Êxodo nós já vemos. Então esse cordeiro que foi morto e foi dado para o povo comer ali já simbolizava uma aliança, né? Então, a história bíblica fala que Jesus veio para os seus, e os seus os desprezaram. Então, o primeiro episódio da presença de Jesus, exatamente, o povo de Israel, é justamente aqui. Então, o cordeiro já apontava para Jesus, o sangue no umbral da porta já era o sinal da proteção do sangue, né? Da morte. É que Deus ele fala que vai mandar um anjo que vai matar Exatamente. Todo mundo que não tem o sangue na porta, não tem o sangue na porta, o primogênito de toda a família que não tinha o sangue na porta. Então aí a gente já olhando para o Evangelho, então a gente passa a entender que esse sangue já veio como que é uma proteção. E o sangue do Senhor Jesus Cristo é que nos purifica dos pecados e nos protege. Nos protege da morte. Exatamente, da morte. Ah, mas da morte física? Também. Também, mas é a mais importante. Mas a mais importante é a morte espiritual. Exatamente. Né? Porque essa morte espiritual nos leva a uma condenação eterna. Exato. Né? A morte física, aí Paulo fala assim, olha, eu prefiro morrer, né? Para mim a morte é lucro, né? Viver é Cristo, e para mim... Quando coloca na balança a gente percebe que a morte física é até pequena, né? Sim, exatamente, que em relação à morte espiritual. Né? E aí a gente caminhando pelos livros do Antigo Testamento, no livro de Levíticos também vai estar apontando para Jesus. Jesus como o sumo sacerdote. Então Jesus ele não é especificamente mencionado, pessoa de Jesus, mas o sistema de sacrifício, né? O sistema do sacrifício que o Levíticos fala de toda a ordenança sacerdotal. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele é tão somente ele que pode adentrar ao Santo dos Santos e oferecer sacrifício. E quando a gente entende esses serviços de sacrifício, o próprio sacerdote, ele faz parte também do sacrifício. Por quê? Porque ele adentra o Santos dos Santos. E interessante que se o sacerdote adentrasse o Santos dos Santos e ele não tivesse purificado, então o que aconteceria? Ele era morto, ele morria. Então ele também fazia parte do sacrifício. A oferta de sacrifício, o sacerdote também fazia parte dessa oferta.
E aí a gente consegue ver Jesus no Evangelho, comparando com Levíticos, é que Jesus Cristo, ele é também o nosso sumo sacerdote, e ele adentrou os santos dos santos, e ali o texto diz que rompe-se o véu, e aí tudo muito ligado, né? Exatamente, é tudo muito ligado. É tudo muito ligado. Então, esse mito de que Jesus está só no Evangelho, só no Novo Testamento, a gente traz hoje, né, à luz da verdade, que desde lá do Gênesis que a gente vem vendo a pessoa de Jesus Cristo. O tempo todo, o tempo todo. Aqui, dentro ainda do Pentateuco, né, no livro de Números, vai falar de Jesus Cristo? Vai falar de Jesus Cristo também. Como pastor? Jesus na nuvem, né, que protegia o povo de Israel, né, na saída, exatamente. Era a nuvem que protegia de dia e a coluna de fogo à noite. Então, ali, o que era? Era uma presença de proteção, de guarda, de guia. Aí, quando a nuvem, quando Moisés recebia a ordenância de Deus eles paravam, montavam as barracas, ficavam ali, quando falava marche, e aí a nuvem cobria durante o dia e à noite a coluna de fogo. Então, a presença de Deus, o Deus protetor. E então, tudo isso nos aponta a manifestação do poder de Deus, e ali, através dessas manifestações, a gente já consegue ter a percepção da presença do próprio Jesus Cristo, né? E João vai falar a respeito disso, né? João 1, né? No princípio ele era o verbo estava com Deus e ele era Deus. E Filipenses, Paulo fala que tudo foi criado através dele, por ele e para ele. Jesus, ele é inclusive criador. Criador, exato. Ele é o grande arquiteto da criação, né? Então é impressionante. Por isso que eu sempre convido as pessoas, Vini, quando for ler a Bíblia, não se apegue só em detalhezinhos, né? Não, faça um mergulho profundo, né? Busque conhecimento da palavra de Deus, porque é muito simples você falar do que ouve, mas é muito legal você falar das suas experiências, daquilo que você vive, né? Porque a partir do momento em que você tem experiências pessoal com a palavra de Deus, e à medida que você vai estudando cada vez mais, então isso vai te abrindo a mente, o coração, e você vai passar... Você vai vendo que é muito mais profundo. Sim, muito mais profundo. E aí se torna muito mais prazeroso. Às vezes as pessoas falam assim, não é chato ficar lendo o Antigo Testamento, mas não é não. É maravilhoso, porque a gente lendo o Antigo Testamento, a gente começa a descobrir muitas coisas legais que tem na Bíblia, muito ensinamento que tem na Bíblia, que às vezes a gente passa batido. Aí fala, não, mas o que importa a gente está na graça, o que importa é o Evangelho. Tal. Não, o que importa é tudo, né? Porque se você vê Evangelho no Antigo Testamento também. Ele vê a graça. Sim, a graça. Davi, por exemplo. Exatamente, a manifestação da graça de Deus. O fato de Deus não ter nos consumido, ou então ter acabado, assim, o Adão errou, pisou na bola lá com a Eva, o mais sensato para Deus, assim, que é dor de cabeça, ou nada, acaba com tudo, deixa, ou então a gente faz um reset aqui, começa tudo de novo, mas não, aí construiu todo o caminho, chegou em Noé, o povo tudo errado, de novo, aí Deus fala assim, não, dessa vez vai, aí o Senhor fala assim, não dá mais uma chance. Deixa um pouquinho. Aí tinha lá um homem benevolente na terra, né? Falou assim, vai lá, faz uma arca, salva-se, fala pro povo que eu vou acabar aí, né? Com tudo. Quem quiser entrar na arca, a arca vai ser construída. Então, aqui a gente vê as manifestações de Deus, sua graça, né? A maravilhosa graça, né? A graça que nos abraça. No livro de Deuteronômio, nós também vamos ver Jesus Cristo. Ele é chamado de profeta por Moisés, né? O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre dos teus irmãos, um profeta, semelhante a mim, e ele ouvirá o ouvirás.
Moisés profetizou sobre o maior profeta de todos os tempos, né? O Messias, né? Então, no livro de Deuteronômio 18, de 15 a 18, vai estar falando a respeito disso. Então Moisés vai falar assim, olha, suscitará um outro profeta, né? Então, quem era esse profeta que Moisés citou? O próprio Jesus, né? O próprio Jesus, então, falou assim, olha, depois de mim vai vir um outro, né? E veio Jesus, e Jesus foi um dos maiores profetas, né? Ele é o grande profeta. Ele é o grande profeta. Tanto que o Islã não o considera como o Messias, né, como filho de Deus, mas considera como um profeta, né? Eles colocam Jesus Cristo ali, os judeus também, eles colocam Jesus Cristo ali em igualdade a Maomé, tal, né? Tem esses negócios todos. Mas aqui nós entendemos que Jesus Cristo, ele é o grande profeta. Exatamente. Né? Todos os outros profetas foram tudo inspirados em Jesus. Mas como se Jesus nasceu depois? Jesus já estava na história. Eu acho que a maior dificuldade do cristão entender a Bíblia, eu falo isso por experiência própria, é não entender o objetivo da Bíblia. Sim, a gente lê a Bíblia, vamos começar do começo. E a gente passa por Levítico, a gente não entende absolutamente nada, e vamos lendo igual. A gente está lendo essa profecia de Moisés aí. Só vai fazer sentido para nós quando a gente for lá no Novo e conhecer Jesus e ver quem é esse que Moisés estava falando. Então, quando a gente entende que o objetivo da Bíblia é apresentar Jesus o tempo todo, apresentar aquele que iria nos salvar, ele é o plano depois da queda, como o pastor Alberto falou, quando a gente tem isso em mente e a gente começa a ler o Antigo Testamento, a todo momento Jesus aparece o tempo todo, e inclusive isso é maravilhoso de ler. E aí, quem não gosta de ler o Antigo Testamento, a gente já está deixando aqui uma dica que Jesus Cristo, ele compõe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e é muito interessante a gente estudar essa parte de saber, porque, mas Jesus, sim, Jesus, ele né? A gente estava até comentando, né? Eu acho que é no livro de Hebreus, se eu não me engano, eu acho que sim, que ele vai dizer que antes de Abraão ele já era, né, alguma coisa assim. Nos Evangelhos. Nos Evangelhos, João. Exato. Ele fala para os fariseus, né? Exato. Ele fala que antes de Abraão ter nascido, é verdade, a gente estava até comentando, né? E aí os judeus fazem a pergunta que provavelmente o povo vai fazer, né? Mas eles falam, mas você não tem nem 50 anos e você fala que viu Abraão. Exatamente, exato. Aí ele fala, antes de Abraão, né? Antes de Abraão eu sou, né? E ele não coloca num passado eu era, né? Eu sou, tá no presente, tá indicando eu sou. Inclusive, mesmo o que o pessoal queria matar ele nesse momento aí, sim, é porque quando Moisés pergunta para Deus lá qual é o nome dele, e Deus fala, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E Jesus, ele usa a mesma coisa lá no Novo. Exatamente. E os judeus, eles conheciam o que Deus falou. Sim, a história, né? História. Aí, na hora que Jesus fala isso, eles pegam as pedras para... Sim, aí eles se revoltam, né? Vai e fala, blasfemo, tem que matar, né? E aí ele é condenado por blasfêmia, né? E pelo Sinédrio e condenado pelo Império, né? Por se intitular rei, né? Então, assim, vamos matar esse camarada que está dando problema, né? E então, agora a gente entrando nos livros históricos, Vini, também nós vamos ver Jesus nos livros históricos. Os livros históricos que é composto por Josué, Esther, e dentro desse livro, o livro de Josué, então aponta como Jesus o líder da nossa salvação, né? Josué, ele assume, depois da morte de Moisés, ele assume o comando ali do povo, ele finaliza a travessia ali, ele atravessa o Jordão, né, tal, se estabelece em Canaã. Então, Josué, ele é o líder da nossa salvação. E nessa passagem, nós temos um fato bem interessante, né? É quando Josué ele está lá no monte, aí aparece um ser para ele ali, e ele, né, olha e fala assim, quem é você? Você é dos nossos ou você é contra nós? Aí ele fala assim, eu sou o príncipe dos exércitos, né, do Altíssimo. E ali Josué prostra e adora. Então,
não era um anjo. Não era um anjo. Não era, ali era a própria pessoa de Jesus Cristo, porque adoração só a Deus, adoração só a Jesus Cristo. Então, ele identifica aquele ser que ali se apresenta e ele se identifica como um ser supremo, é o próprio Deus, né? É a pessoa de Jesus Cristo. Então, ele se prostrando ali, ele adora aquele ser, né? Então responde: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E Josué tira ali os sapatos, né? Se despoja e adora ao Senhor Jesus, né? Que ali se coloca como príncipe dos exércitos. Nos livros de Juízes, Jesus aparece como um juiz legislador. Quem tem aquela época, né? Eles saíram, se estabeleceram, não tinha rei. Então o povo tinha que ter alguém para comandar, tal. Então aí surgiram os juízes, né? Foram vários juízes. E o último foi Samuel, foi juiz, profeta e sacerdote. Tem Sansão nesse meio, né? Exato, tem Sansão, Débora, tem a história de Débora, né? Tem um outro também, Gideão, né? Que é bem Gideão, o pessoal gosta muito de pregar, Gideão, né? Dos 300, dos 300, e vai nessa tua força, varão valoroso. E aí a gente usa muito esses jargões, né, no meio cristão. Então, no livro de Juízes, Jesus aparece como um juiz legislador, né? Então, veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, e Gideão, seu filho, a gente falou de Gideão, então nesse texto de Juízes vai dizer a respeito. Gideão também, quando aparece esse anjo do Senhor, Gideão também se prostra e adora. Então esse anjo do Senhor é Jesus Cristo também. Então tá vendo como Jesus está... o tempo todo. O que a gente chama de... A gente não, né? O que a teologia chama de teofania, né? Exatamente. Esse é o nome. Teofania é quando Deus ele simplesmente aparece na terra, e a gente vê isso várias vezes, igual o anjo do Senhor. E por que a gente sabe que não é um anjo? Porque ele recebe adoração. Ele recebe adoração. É o anjo do Senhor, é o príncipe dos exércitos. Né? A gente vê também naquele episódio de Jacó, né? Na luta com um anjo, e não era um anjo. Não. Ele era o próprio Deus. Era o próprio Deus que depois o texto fala, né, que era Deus, né? Sim. E a gente vê isso várias e várias vezes. A gente percebe, antes de começar a gravar aqui, o pastor falou que lá é Apocalipse, quando o anjo vai mostrar para João as coisas, João se prostra e adora, aí ele fala, não. Ele é repreendido pelo anjo. Ele é repreendido pelo anjo. Porque ali não era Deus, não era Jesus. Era um anjo. Era um anjo, exatamente. Um anjo específico, né? E a gente entra nessa aí e a gente consegue perceber a diferença. Exatamente. Isso aí é os aparecimentos do próprio Jesus no Antigo Testamento. Exato. Dentro desse pensamento, dentro da teofania, todo ser celestial que se apresentou para alguém e esse alguém se prostrou e adorou, ali é uma referência a Jesus Cristo, né? E todos aquelas outros seres celestiais se apresentou e não foram adorados, então nós entendemos que eram anjos específicos a serviços, né? Então é bem importante a gente conhecer isso também. Entender, né? Entender. Os anjos, geralmente, eles são bem diretos, né? Porque Sim, o anjo, ele é um mensageiro, né? Exato. Ele vai ali para receber uma mensagem. Ele chega lá, o cara tá de joelhado. Ele, opa, levanta aí que eu preciso falar com você. Fica de pé que a conversa nossa é igual. É igual. Né? É igual. Então, no livro de Ruth, é bem interessante o livro de Ruth. Quem é Ruth? Aqui a gente vê, Vini, algo interessante. Ruth, ela era a nora de Noemi. É isso? Não lembro. É. Era a nora de Noemi. Exato. Muito obrigado, produção. Nora de Noemi. Aí a gente conhece a história. Noemi ficou viúva e depois os filhos de Noemi também morreram. E aí ficaram as moças que casaram com aqueles dois rapazes, ficaram viúvas também. E aí a Noemi fala assim, olha, eu vou voltar para a minha terra e vocês voltam para a terra de vocês, né? Aí a Ruth fala assim, não, para onde você for eu vou também. Teu Deus é o meu Deus, né? Teu Senhor é o meu Senhor, e aonde você for eu também vou. E aí Ruth não era israelita, Ruth não era hebreia. Né? E aí o que a gente vê?
Depois Ruth, ela casa com quem? Com Boaz. Né? Boaz, dentro da teofania, ele mostra o quê? A pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele faz o quê? A remissão de Ruth. E aí é interessante, eles não tinham contato com os outros povos, não era comum eles se relacionarem com outras pessoas. Não é? E agora aqui Boaz, ele faz a remissão de Ruth, e Ruth não é judia. Então, apontando para Jesus Cristo, que Jesus veio para os seus, porém os seus os desprezaram. E aí transbordou a graça de Jesus Cristo e abraçou a todo mundo. Então aqui Ruth também foi abraçada por essa benevolência de Boaz. Então aqui a gente entende, pelas misericórdias de Deus e pelo seu infinito amor, Jesus Cristo, ele viria para os seus, mas os seus os negaram. Então essa graça superabunda, ela transborda, e todos nós somos abraçados por essa graça. Isso é lindo, né? Então, e é bacana você pegar o livro de Ruth e você ler, é muito, muito bacana mesmo. E aqui você vê todo o carinho que Boaz tem por Ruth, todo o cuidado, fala assim, olha, deixa as espigas para aquela moça ali e tal. Ali a gente vê o quê? Bondade de Jesus Cristo, bondade de Deus, cuidado do desamparado, né? Cuidado da viúva, o órfão, aquela que foi rejeitada, aquela que foi esquecida, aquela que é de outra nação, aqueles que não fazem parte do nosso convívio, não fazem parte do nosso meio. E aí eu vejo também nos evangelhos o texto onde vai falar a respeito de que um grande homem vai fazer uma festa de casamento. O banquete, né? Lá, né? Exato, um grande banquete. E aí são convidados os seus amigos, tal, e cada um dá uma desculpa, né? Aí ele fica enfurecido, fala assim, ó, vai lá, pega os mendigos, pega quem tá nos bicos, quem tá... pega as prostitutas, pega tudo que não presta, traz pra festa e vamos festejar, né? Então aqui Ruth está mais ou menos dentro dessa, né? Ela não faz parte, não é do meio, mas foi agraciada, né? Pelo cuidado de Jesus Cristo. Aí a gente parte para Samuel, 1º e 2 Samuel, né? Jesus é o verdadeiro profeta, o rei esperado, né? 1º e 2 Samuel era um livro só, mas depois eles foram separados, né? Quando eles vão escrever a Septuaginta, aí eles dividem, né? Separam 1º e 2 Samuel. Esses vários, né? Exato, Neemias também. Nós vamos estar falando aqui. Eu acho que quanto tempo esse podcast? Quanto a gente quiser. Depois você vai cortando e vai editando também, né? Porque é um conteúdo bacana, Vini, o que você está abordando, porque vai ter muito material para ser conversado. Né? Tem muita coisa. Vai ter muita coisa a ser esclarecida, muitas coisas vão ser reveladas, muitas coisas serão colocadas à luz do conhecimento, e tudo isso para nos elevar, nos aprimorar cada vez mais no conhecimento da palavra e da palavra de Deus, né? Isso é fundamental. Então, Samuel, ele é o grande profeta e ele é um rei esperado. Porque Samuel foi o último juiz. E o povo de Israel queria o quê? Queria um rei, né? Então, aí o livro de Samuel vai estar falando a respeito disso. Na segunda parte, 2 Samuel, primeiro, a promessa de Davi: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Reino firmado para sempre. Qual é o único reino firmado para sempre? É o reino de Jesus. É o reino de Jesus. Todos os outros reis passaram, e todos os outros que virá passarão, né? Mas o trono de Davi permanecerá. É um reino eterno, é o reino. E aí é legal que dentro desse texto aqui, o povo de Israel até o dia de hoje está esperando, né? Um grande rei, né? Ou um grande estadista que vai se assentar a cadeira de Davi, vai reinar, e Israel vai se tornar a cabeça das nações. Então eles esperam isso até hoje, mas já aconteceu.
já aconteceu. Já, exatamente, o pessoal não aceita de jeito nenhum. Exato. Então Samuel vai estar falando justamente a respeito disso, né? Que ele, o Jesus, esse dentro do seu reinado eterno, esse se assentou à cadeira de Davi. E o reinado dele não foi só o reinado temporal, ele é eterno. Né? Então o livro de Samuel vai estar falando bastante a respeito disso. Reis 1 e 2. O que Reis fala de Jesus Cristo? Ixi, várias. Fala muito. Uma parte que é bem legal é aquela viúva de Sarepta, né? A viúva de Sarepta, ela ali o profeta Elias, né? Reis. Reis. Reis já. Então ele vai se apresentar o quê? Não é Elias, é o Eliseu? É o Eliseu, Quem né? fala para fazer o pão lá. Exato, para fazer o pão, né? É o Eliseu. O profeta Eliseu, ele vai lá e faz o pão, né? E aí o que acontece? Ali já é uma demonstração da benevolência e de cuidado, né? O profeta vai cuidar daquela mulher. E depois um outro fato de Reis também é de Naamã, né? Naamã, ele é curado por uma ordem do profeta Eliseu de novo, né? Exatamente. Então, e aí a gente também, novamente, a gente vê o cuidado de Deus para com um estrangeiro, apontando para os gentios. Mais uma vez, o estrangeiro Naamã foi curado por uma ordem de um profeta hebreu, de um profeta israelita. Está falando ali que o primeiro profeta é Elias. Elias, né? O Sarepta é Elias, né? A gente precisa ler mais. Então, mas aqui a gente vê já esse cuidado, né? O cuidado de Deus, a benevolência de Deus, o cuidar com as pessoas que estão passando por situações complicadas, tal, por uma coisa ou outra, tal. E aí mais um estrangeiro, e esse estrangeiro aponta o que? A graça para os gentios, né? Tudo isso mostrando o que seria... E nessa passagem do Naamã, é uma escrava israelita que fala, olha, lá na terra do meu senhor, né, lá tem um profeta, né, vai lá. E aí ele vai, né, chega lá, vai lá se banhar no Rio Jordão. Aí ele fala assim, mas tem rio bom lá no Banhar no Jordão. vai no Jordão. Aí o estafeta lá do general fala assim, olha, e aí, o que você tem a perder? Ele fala, se fosse uma coisa difícil, mas é tão fácil. É tão fácil, né? E aí a gente chega e fala assim, puxa vida, mas Jesus Cristo, ele é tão acessível e a gente acha tão difícil, né? A gente tem é tão rico, velho, abre a mente assim, que a gente quer estudar de tanta coisa, de tantas tipologias e coisas que apresentam Jesus e a redenção. Por exemplo, tem vários episódios para citar, mas a Raabe, que ela era uma prostituta. E ela alcança, ali ela guarda os soldados e o pessoal fala, coloca o fiozinho vermelho. Exato, para identificar. Para identificar, de novo, o sangue de Jesus. Exato. Inclusive, essa Raabe aparece na genealogia de Jesus. E voltando lá, a história de Boaz e de Ruth, ela também aparece na genealogia de Jesus. Né? Davi, as duas mulheres, né? Exatamente. Davi, ele é descendente de Boaz, ele é descendente de Ruth. E aí Jesus é descendente de quem? De Davi. De Davi. Então, Davi, você abre lá no Mateus, né? Mateus, acho que é Mateus 1, genealogia. Exato. Você abrir lá em Mateus, você vai ver isso aí. Exatamente. Ele apresenta, acho que, se eu não me engano, são 14 gerações. Exato, 14 gerações até Jesus. Então aqui você vê a riqueza do Antigo Testamento, né? A riqueza dele, tudo apontando para Jesus. Quando não aponta de uma forma direta, de pessoas se prostrando e adorando, mas
pelo fato, pela história, pelos atos, pelas atitudes, tudo. Aí depois você faz uma comparação com os evangelhos. Você fala Jesus você fala assim, Jesus estava presente. É a graça, isso aqui é a graça. Você começa a enxergar essas coisas. Exatamente. Por isso que qualquer pessoa que me pergunta como ler a Bíblia, eu dou esse conselho. Lê primeiro o Novo e depois você lê o Antigo Testamento. Exato. Porque vai trazer a clareza. Quando você vai ver que Jesus aparece o tempo todo. Sim, e é maravilhoso. É bom demais. Isso é... Aí a gente vai lá no livro de Esdras. Jesus é um ensinador divino. O livro de Esdras, antigamente era Esdras e Neemias, né? Quer dizer, era Esdras 1 e 2, né? Era Esdras 1 e 2. Aí os eruditos lá, quando vai escrever a Septuaginta, eles também dividem. Aí eles tiram Esdras 1 e 2, colocam Esdras e Neemias. Tanto que hoje nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Só que antigamente, bem antigamente, lá no começo no século 1, 2, ali, o pessoal falava 22 livros, né? Exato. Que eles juntavam Esdras, juntavam os primeiros Samuel, sim, era tudo uma coisa só. Era tudo uma coisa só. Então, aqui, no livro de Esdras, Jesus ele é um ensinador divino, né? Aí vamos lá, um fato curioso aqui. Esdras e Neemias eram apenas um livro só, chamado Esdras. Mais tarde, né, os judeus, né, eles vão dividir esses livros aí, né? Em primeiro e segunda Esdras. Depois, segunda Esdras veio a ser conhecida como o livro de Neemias. Então deixou de existir segunda Esdras. Aí é o livro de Neemias. Dentro do espaço de 12 anos ali, mais ou menos, dos acontecimentos de Esdras e início de Neemias, né? Esdras 4:2 descreve o discurso enganoso dos que pretendiam adorar a Cristo, mas cuja real intenção era derrubar e não construir, né? Então, dentro dessa história, o que acontece? Eles vêm do cativeiro, né? O povo de Israel, eles voltam do exílio. Isso aí já é uma outra época, já não é o exílio egípcio, já é no Egito, já é na Babilônia, né? Aí, o que acontece? Eles voltam para a sua cidade, né? E para Jerusalém, e chegam ali, eles vão reconstruir a cidade. E dentro das pessoas, dos remanescentes que ficaram em Jerusalém, quando chega esse povo que eles vão reconstruir a cidade, então eles não querem, né? Eles querem deixar a cidade do jeito que está, né? E aí vem Neemias depois, e ali ele estabelece, não, nós vamos reconstruir a cidade dos meus pais, né? E aí que a gente vê o quê? A pessoa de Jesus Cristo na reconstrução da cidade. Reconstrução da cidade. E aí mostra Jesus dentro desse texto que Jesus veio fazer o quê? Reconstruir o nosso caráter. Inclusive, nesse ponto da história aí com Esdras e Neemias, tem uma profecia muito legal relacionada a Jesus em Daniel, que são as 70 semanas, né? 70 semanas. As 70 semanas, elas são contadas a partir da ordem para construir os muros. Justamente com Esdras lá. Aí ele fala, eu não lembro agora, mas ele fala que tem 6 coisas lá que tem que acontecer em 70 semanas, 490 anos. Sim. E na última semana, depois das 69, ia nascer o ungido. E se você contar você pode fazer esse teste em casa. Se você pegar lá desde a ordem que foi dada, a reconstrução do muro, até o nascimento de Jesus, cai exatamente na metade da última semana. Última semana, Essa parte ela é bem legal. Mas é assim, eu vou ser bem sincero para você, eu sou meio leigo nessa parte. Eu quero fazer um estudo direcionado a essas 70 semanas de Daniel, tudo. Eu quero entender bem isso aí. Eu estou para montar um estudo e eu preciso estudar bastante isso aí, porque nós vamos fazer um estudo relacionado à escatologia, e o livro de Daniel é rico em escatologia. Né? Então, e tudo isso vai apontar muitas coisas, né, para a vinda de Cristo, para a segunda vinda de Jesus, o estabelecimento do reino. Então é bem bacana isso aí. No livro de Esther, nós podemos ver Jesus Cristo também. Jesus, ele é o quê? Ele é providência para o seu povo. O livro de Esther, ele é completo, está cheio de relatos, né? Esdras, Neemias, Esdras, quando a cidade é reconstruída, Esdras convoca o povo e ali ele lê as leis novamente. Ele diz que há uma grande comoção, né? Neemias reconstrói, Jesus reconstruindo a nossa vida, essa grande comoção
dessa nova vida. É. Então, Uma lei, está uma apontando, aliança. exato, a aliança. E Esther também, depois, ela traz algo relacionado, porque ali também o cuidado, né? Esther, ela é uma rainha amada, né? E existia uma sentença do povo dela serem mortos, né, e tal, e aí o rei fala, não, aí houve a rainha. Então, tudo isso aqui são menções de Jesus Cristo, é cuidado, né? O tempo todo a Bíblia mostra Jesus. E a grande maravilha da Bíblia, gente, é que assim, por que nós amamos e nós temos ela como a palavra de Deus? O que difere a Bíblia de outros livros, um grande ponto, são justamente essas profecias que ela contém. Que livro nenhum tem poder de falar uma coisa anos e anos atrás e essa coisa se cumprir com detalhes e perfeitamente. Exato. E é isso que difere a Bíblia. E o que a gente está falando aqui, a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas ela também é um livro histórico. E essa história da Bíblia ela pode ser comprovada. Sim, você exato. pode pegar o livro de Isaías, que foi escrito há mais de 600 anos antes de Cristo, e você vai perceber que tem o pergaminho do Mar Morto lá, que tem o Isaías inteiro, que eles acharam e tem a data que foi escrita aquilo ali, que você consegue datar. E aquilo é antes de Jesus. Aí você, com essa informação, tudo isso que a gente está falando, são coisas que foram escritas, profetizadas, anos e anos antes de Jesus vir, cara. Exato. E essa é a maravilha da Bíblia. Sempre apontando para Jesus. E o livro de Salmos também não podia ficar de fora, né? Livro de Salmos. Mas aonde Jesus aparece nos Salmos? Vamos lá. Jesus, no livro de Salmos, ele é o quê? Ele é o nosso pastor, ele é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O próprio Davi dizendo, o Senhor é o meu pastor. E aí, quando a gente vai lá para o livro de João, né, Jesus se identifica, fala assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E elas ouvem a minha voz. Então, no livro de Salmos, aqui apresenta Jesus Cristo como o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o famoso Salmo 23. Né? Salmo 34, estava procurando o texto aqui, ele tem uma profecia falando sobre os ossos de Jesus. Que ele diz assim que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas elas. Persevera-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. E a gente percebe esse cumprimento na cruz, que tinha o costume de, quando o pessoal estava demorando muito para morrer, eles iam lá e quebravam os joelhos, porque a pessoa asfixiava e morria logo, né? Exato. E a Bíblia fala que eles passam pelos ladrões ali, quebrando as pernas deles, e quando eles chegam em Jesus, eles percebem que Jesus já morreu. Exato. E aí eles não quebram. Não quebram os ossos de Jesus, exatamente. Numa profecia de Salmo. Né? Salmo já testifica que os ossos de Cristo não seriam quebrados, né? E então, a gente pegando todas essas informações, a gente vai construindo dentro da nossa mente essas percepções, né? E aí a gente começa a quebrar alguns mitos, alguns paradigmas. Aí a gente começa a olhar o Antigo Testamento com mais carinho, né? E fala, tem gente que odeia o Antigo Testamento, acho que não tem necessidade, né? Assim, e infelizmente, Vini, tem muitos pastores, não é falando mal de pastores, aqui não está para falar mal de ninguém, né? Ainda mais quem comunga da mesma fé que a gente, né? Não é esse o intuito, não. Pelo contrário. Mas são pessoas, são pastores ou são pessoas que têm o entendimento de que a antiga aliança foi feita só para o povo judeu. Então, os gentios, para a gente não tem importância a antiga aliança. Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar que a antiga aliança, ela serviu como uma ponte até chegar um guia. Exato, um guia, um caminho que foi construído. Ele fala até aquela aio, a palavra é aio, a tradução do aio é uma ponte, ou então algo que leva até,
né? Então, eu discordo dessas pessoas que asseguram que a época, o tempo da graça, a gente vai se apegar só no Evangelho, nas cartas, no livro do Apocalipse, do escatológico, e ignoram o Antigo Testamento. Geralmente, né? essas pessoas que fazem isso, elas também misturam muitas coisas, né? Eles, Sim. como não tem esse entendimento, aí eles começam a pegar aquilo que interessa para eles. Igual, eles vão falar que a velha aliança não serve mais, mas essas mesmas pessoas têm costumes judaicos na igreja. Exatamente. Mas é verdade. Os cultos judaicos cristãos, né? Shofar, cheio de simbologia. Exato. Cheio de pontos de contatos, né? Que a gente fala. Tem né? igreja que tem uma arca no meio da igreja. Pô. Tem. A gente tinha uma lá, nós tiramos. Eu vi esse dia eu tava vendo um vídeo do um judeu falando que não faz sentido ter a arca, porque o importante não era a arca em si, sim o que estava dentro dela. Exatamente. E se não tem mais o que está dentro dela, que é a vara de Arão lá e tudo isso, não faz sentido a gente ter. Não faz sentido. E outra, mais sentido ainda, porque ali a arca simbolizava a presença de Deus. Né? Hoje não. Deus ele se faz presente em todo o coração. Inclusive mora dentro de nós. Né? Exatamente. A famosa oração de Jesus, né? Pai, eu agradeço por todos aqueles que você me deu, né? Assim como eu estou em você, você está em mim, eles estão em mim, né? Aquela maravilha toda, que aí fala assim, puxa vida, né? Quem sou eu para eu estar em Deus e Deus está em mim, assim como o Filho está nele. Então é uma grandeza, né? Isso aí a misericórdia de Deus a gente não merece. Olha, não tem como nós dimensionarmos isso. E toda vez que eu trago à memória esse texto bíblico, o meu coração ele acelera, né? Eu falo assim, puxa vida, que carinho é isso? Eu não mereço isso, né? Tem um texto que acontece parecido comigo, quando eu leio, me traz assim uma alegria e um sentimento de amor tão grande, que é aquele que Jesus ele faz aquela oração e ele diz, eu não oro apenas por esse, mas oro por todos aqueles que crerão em mim. Crerão em mim. Inclusive nós, né? Jesus orou por nós. Exatamente, Jesus orou por nós. Né? Que amor é esse? Né? No livro do Eclesiastes fala de Jesus? Provavelmente, né? Muito. Provavelmente muito. Eu ia falar provavelmente pouco, mas provavelmente muito. Vai falar sim. Jesus ele é o alvo verdadeiro da nossa sabedoria. Se hoje há a sabedoria, vem dele. Boa, essa aí é nova, hein? Exatamente. Porque o livro do Eclesiastes é o livro da sabedoria. Salomão vai estar falando bastante, ele vai trazer muitos exemplos, vai trazer, tem aqueles textos clássicos, né? Da questão da vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, né? Vaidade de vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade. Aí vai falar do homem, para que o homem não se apegue nessa coisa que é humana, porque essa coisa humana não produz nada além do que a própria vaidade. E a gente está falando de um cara que era, sei lá, trilho, quadrilho, quintilionário, não sei nem como falar, mas imagina o tanto de dinheiro. Hoje ele seria um bilionário, né? Ou mais, né? Ou mais, né? Por aí. O camarada ele era um espetáculo, né? Então o livro de Eclesiastes vai dizer assim, Jesus Cristo ele é o alvo verdadeiro da nossa sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus e a sabedoria sempre foi o alvo de Salomão. Salomão sempre se propôs a saber, né? E toda vez que você se propõe a conhecer, a saber, a buscar sabedoria, aqui você recebe sabedoria de quem? Do próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é a própria sabedoria. Né? Então Salomão vai trazer aqui, vai dizer a respeito dessa sabedoria, desse alvo. Quem é o alvo da sabedoria? Jesus Cristo. E ele nos completa, né? com todo o saber. Cantares vai falar de Jesus também. Jesus o amado, o noivo amado. Né? E aí o pessoal pega o livro de Cantares e fala assim, isso aqui eram as declarações de amor do rei, realmente. Mas naquelas declarações de amor do rei, traz muito da pessoa de Jesus Cristo. Fala muito do amor de Jesus Cristo para com a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Tem uns que discutem até hoje se aquele texto era para a mulher ou para Jesus, que ele vem saltando sobre os montes. Exato. Então, aqui a gente pode trazer dentro, seria o quê? Ele teria uma visão de Jesus, ele teria um conhecimento tão alto
porque tem o salmo, né? Eleva meus olhos para o monte, Exato. onde vem o socorro. Você vai juntando essas coisas todas, você vai... Então aqui você vê, mas dentro do Cantares aqui, com suas declarações de amor, né? Então mostra ali um relacionamento íntimo, bem íntimo mesmo, de casal, né? Tal. E aí quando você pega no Evangelho e vê Jesus Cristo tratando a noiva, quando a gente faz algum estudo relacionado à noiva do Cordeiro, quando você vê todos os contextos, então aqui você olha para Cantares e fala assim, Salomão já estava falando a respeito desse amor de Jesus Cristo para com a sua igreja, né? Então é tudo relacionado, né? É muito bacana. E aí a gente vai entrar nos profetas, né? Aí fica bom, né? Aí os profetas, né? Quem é que gosta de profeta? Você gosta de profeta, Vini? Os profetas de verdade sempre é bom, né, cara? É bom, né? E a Bíblia fala pra gente ouvir os profetas, né? Eu tenho um problema com profeta. Não é problema com profeta, não. É assim, a gente tem que conhecer, né? A gente tem que saber quem são esses profetas, né? Agora eu não estou falando a respeito dos profetas bíblicos, mas dos profetas da atualidade, dos profetas atuais, né? Eu aprendi um negócio com o meu pastor Francisco. Ele fala para mim, Alberto, primeiro para você conhecer um profeta, você tem que saber se o camarada paga o carnê dele. Vamos fazer se ele paga a água, se ele paga a luz. Tem que começar lá, né? Ele cuida da casa. Se cuida da casa, como é que ele trata a esposa dele, como é que ele trata os filhos dele, né? Como ele é no trabalho dele. É um camarada honrado? Se for um camarada honrado e essa pessoa chegar e dizer uma profecia para você, uma palavra profética, adore ao Senhor pela vida desse profeta, né? Louve a Deus, porque é um cuidado de Deus usando aquele homem para cuidar de você, né? De algum assunto específico com você. Ele fala assim, mas se o profeta não paga a água e a luz, ele fala assim, corre que é rolo, né? Então, mas agora aqui dentro dos profetas bíblicos, nós temos Isaías, que é o profeta messiânico. Isaías tem muita coisa, hein? Isaías vai falar muito a respeito de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo, né? O Messias que há de vir, o príncipe da paz, né? Aí diz assim, a multidão de camelos cobrirá os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Seba, trarão ouro, trarão incenso, né? Publicarão os louvores ao Senhor. Já em Mateus 2,11 vai estar dizendo assim, entrando na casa, esse aqui é o texto de Isaías, né? Isaías vai estar falando a respeito dessas pessoas vindo trazer ouro, trazer incensos, né? Se eu não me engano é Isaías 60. Tá pequenininho aqui, não estou conseguindo ler. Isaías, eu não tô vendo. Nem eu enxergo, velho. Não estou conseguindo ver. Onde é que é? Coloca o dedo aí. Aqui, ó. Isaías 66. Eu fiz a cirurgia no olho, o óculos está me estrovando. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, isso aí. Exato. E aí, lá no livro de Mateus 2,11, aí vai dizer, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e cobriram de tesouros, entregaram-lhe as ofertas de ouro, incensos e mirras, né? Então, Isaías já falou assim, olha, vamos trazer, né, nos seus camelos, nos seus dromedários, presentes, né? E aí antes vai estar falando, fala assim, olha, da raiz de Jessé, Davi, de Davi, vai nascer vai brotar,
né? E esse broto... Isaías tem muitos textos, tem um texto, acho que o mais clássico, que é aquele, né, o cordeiro mudo, né? O cordeiro Como mudo. um cordeiro mudo foi levado ao matador, acho que é 51, né? Isso. Ele não abriu a boca, e ali vai descrevendo, as nossas transgressões estavam sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E tudo aquilo ali... E ele leva sobre si as dores. Tudo isso, cara, vai diretamente com o que Jesus passou na aponta cruz. para Jesus Cristo. E antes do nascimento de Jesus Cristo, ele vai falar que ali da casa de Davi, né, da raiz de Jessé, da casa de Davi, nascerá um que será chamado Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade. O próprio Israel com seus filhos, ele fala para ajudar, exatamente, né? De si sairá o leão que ruge. Exato. Quando ele está orando pelos filhos lá. Exatamente, dali sairia o leão que ruge. Por né? isso que chama leão da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Então é bacana que aí o Jeremias vai falar também, Jesus é o renovo de justiça. Porque Jeremias ele viveu numa época onde existia muita injustiça em Israel, né? Tanto que ele profetizou muito a respeito disso e ele falou que eles seriam levados ao cativeiro por conta dessas injustiças, por conta... Então, Jeremias fala muito a respeito disso, seria o renovo da justiça. E quando Jesus Cristo vem, nada mais é do que a renovação da justiça de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, né? Então Jeremias vai falar muito a respeito disso. As profecias de Jeremias está muito ligada à justiça. Ele cobra muito dos reis, dos governantes, que sejam justos, que voltem ao Senhor, que abandone as práticas más. Então, e ali por conta disso, Jeremias foi muito castigado, né? Diz que era colocado nos calabouços, era preso, diz que era maltratado, né? E por essa reivindicação de justiça. É Jeremias, né, que orava tanto que Deus falou para ele, para de orar. Sim, falou assim, chega, porque esse povo é casa rebelde, não tem jeito, né? Mas aí Jesus Cristo veio ali e trouxe o renovo, trouxe a justiça impera novamente, né? Através de Jesus Cristo, a justiça de Deus, ela é feita através da graça. Se a gente for pegar a justiça de Deus baseado nos fatos antigos, seria meio assim, a gente vê um Deus bem, né, enérgico, né? Mas aí a gente vê a justiça de Deus na graça, um Deus mais brando, nada. Só que a gente esquece que o maior ato de bravura, de agressividade de Deus foi desferido no seu próprio filho, né? Exatamente. Quando você vê tudo isso, ali eu estava vendo um texto, foi até a Maria Helena, minha esposa, passou, que é assim, é um pastor da igreja presbiteriana, ele é famoso, eu não vou saber o nome dele não, ele fala bem, ele é bem eloquente assim e tal. Nicodemos ou Hernandes Lopes? Não, é um outro. Paulo Júnior, né? Acho que isso ele é meio bravo, né? Isso, ele é brabão, né? Eu sei que é. Aí ele fala que... dá uns tapas no... Exato, ele fala, quem foi que matou Jesus? Foi o Sinédrio? Não, quem matou Jesus foi o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, quando olhou Jesus, ele estava carregado de iniquidade e de pecado. Exato. Então, Deus, pela sua santidade, ele olhou Jesus e não suportava aquilo. É pecado. Né? O pecado, ele não suportou ver o pecado da humanidade sobre o Filho. Esse mesmo pastor aí, ele estava num podcast esses dias, ele falou que quando Deus olhou para Jesus na cruz, o que ele via era uma bola de iniquidade. Uma bola de iniquidade, exatamente. Ali era o pecado do mundo inteiro sobre Jesus. Sobre a de Jesus. Então, e ali a gente vê o grande, a fúria de Deus, a ira de Deus caindo sobre o próprio Filho. E o Filho, né? Perfeito. E ali era o que? O renovo da justiça. Né? E aí em Jesus nós fomos o que? Justificados. Né? Maravilha, glórias a Deus por isso. Né? Ezequiel vai falar muito a respeito também de Jesus. Jesus, o Filho do Homem. Ezequiel vai falar assim, o meu nome Davi, usado por ele, significa chefe íntegro e verdadeiro, pastor, que personifica o príncipe tão esperado para presidir os destinos dos povos eleitos.
né, para pastorear, para suscitar um só pastor. Então vai ter, o Ezequiel vai estar falando justamente a respeito disso, e o Ezequiel vai falar a respeito dos falsos profetas, né, os falsos mestres que vão surgir e tal, tudo mais. Mas aqui ele traz o quê? Traz aqui a pessoa do quê? Do verdadeiro pastor. Ele suscita o quê? Um verdadeiro pastor, um servo de Davi, né, que vai conduzir a pastagens e servir de pastos. Aí diz: eu, o Senhor, serei seu Deus, enquanto o meu servo Davi será um príncipe no meio delas. Sou eu, o Senhor, que o declaro. Ezequiel 34, 23 e 24. Então aqui Ezequiel está mostrando Jesus Cristo como o verdadeiro pastor, aquele que suscita a verdade, que conduz, que está ali, né, sempre conosco, né? E aí vai embora. Daniel, né? Jesus, a pedra que esmiuça, a fé ardente, a grande oração, uma oração patriótica, né? Ansiava o reino de Deus, assim como os demais profetas antes dele, reino que entendemos ser proclamado por Jesus Cristo. Jesus veio anunciar o quê? O grande reino. O grande reino, apresentar o Quem Pai. reino dos céus. O reino dos céus. E aqui Daniel também vai estar... Daniel era muito patriota, né? Tanto demais. Quando ele foi... Ele tão patriota e temente a Deus, o patriotismo a gente pode levar também um grande temor a Deus, porque ele foi da casa de Israel, ele era um dos príncipes, né? E foi levado para a Babilônia, e ali eles colocaram separado ele, mais alguns moços, aí a gente conhece toda a história. E eles não se misturavam de forma alguma, eles não se corrompiam tanto politicamente quanto religiosamente. Eles eram muito fiéis às suas bases, tanto patriótica quanto também religiosa, né? E isso teve um preço, né? E aí a gente vê, né? Deus, pelo seu infinito amor e cuidado, livra eles de todas as adversidades, né? Então Daniel, ele vem mostrar esse reino, vem mostrar esse rei. Então Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Então é isso, Daniel traz isso, ele fala assim: olha, as minhas características, o meu povo, a minha religião, Daniel, ele fala de coisas que se cumpriram em Jesus, mas também ele fala de coisas que vão se cumprir no fim dos tempos, muitas vezes, né? Exatamente. Relacionadas a Jesus no fim dos tempos. No fim dos tempos, que seria que a vinda, né? A escatologia, ele fala sobre tudo isso. Tudo isso. Ou a pedra, né? Que derrubaram o anticristo. Então vai estar apontando muito coisas que a gente ainda não vivemos, né? Que Daniel vem escrevendo, né? Quer dizer, que Daniel escreveu, que Daniel profetizou. E aí nos profetas menores, aí a gente já começa a finalizar. Finalizar o Antigo Testamento. Exatamente. E aí os profetas menores, Oséias, né? Joel, Amós. Exato. Oséias a Malaquias vai estar falando justamente a respeito de Jesus Cristo também. Oséias, né? Especificamente, Jesus, o que orienta o desviado, né? Narração profética do amor incansável de Deus pelos seus filhos. Também prediz a vinda do Messias de Israel. 700 anos do futuro ainda. 700 anos antes de Cristo, Oséias já falava. Né? Oséias 2:23 mostra os gentios, os não-judeus, como seus filhos, através das suas misericórdias e graça. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Então aqui Oséias está falando justamente a respeito do quê? Dos gentios. A gente sabe que pela Bíblia que Jesus Cristo veio para os seus, e os seus negaram. Não receberam. Agora aqui Oséias já fala assim: olha, esse Jesus,
ele vai ser o grande salvador, não só de um povo específico, todos que creram, mas de todos aqueles que crerem, todos aqueles que virem, todos aqueles que evocarem, todos aqueles que chamar que tu és o meu Deus, né? Eu vou dizer que o Senhor é o meu Deus, eu vou dizer para você, você é o meu povo, né? Então, sereis meu povo e eu serei o seu Deus. Né? Joel, Jesus, o juiz de todos os povos, o principal do livro é o dia da ira do juízo de Deus. É onde o ponto principal do livro de Joel. O advento de Jesus é pronunciado sempre, que o Antigo Testamento fala de julgamento sobre o pecado, né? Antigos profetas continuamente advertiam ao arrependimento e, quando o faziam, eram limitados à obediência da lei e obra. Estava muito ali, né? Limitado ali. Paulo fala muito a respeito disso. São sacrifícios contínuos, né? Então, e outra, só era colocado sobre o perdão aquilo que você confessava. O resto? Ou aquilo que você não era interessante você confessar, ficava ali guardadinho, né? Agora, Joel, ele vem trazer a respeito disso, fala assim, olha, isso aqui está muito limitado, mas o que vai acontecer? Quando a gente entra no período da graça, a gente viu que não é mais o pecado falado, confessado, é o pecado da consciência. Fica mais intenso ainda. Exatamente. As pessoas falam assim, tá na lei, a lei era fogo, a lei era terrível, matava. Na época da graça, não tá diferente, não. Por quê? Porque a partir do momento... Porque a graça não vai condenar... quer dizer, na lei era aquilo que era visto, aquilo que era colocado em julgamento. Inclusive, o pessoal, no caso do adultério, a pessoa tinha que ser pega em adultério e ela era apedrejada. E Jesus, ele fala, se você apenas olhar para o desejo, você já pecou. Então, aí fala, não, a graça, estou à vontade, estou tranquilo. Não. Não é bem assim. A graça vai pegar você pela consciência, né? E a diferença é que todos nós seremos julgados posteriormente, né? Depois, né? Exatamente. E aí já é eternidade, né? E aí vai falar também, Joel vai falar aqui, ó, é bem legal. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tirar o primeiro para estabelecer o segundo, na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E entendemos que o sacrifício no templo era apenas um vestígio do que seria oferecido, né? Uma vez só na cruz. Então aqui Joel vai falar assim, olha, aqui são rituais contínuos, mas isso vai acabar. Paulo fala que essas coisas, né, eram sombras dos bens vindouros. Os bens vindouros. Tudo isso era sombra daquilo que realmente aconteceria, né? Então, os profetas, eles estão anunciando algo que é muito maior do que eles conheciam, né? Eles apontavam para esse grande advento, para essa grande manifestação, e eles já diziam assim, olha, isso quando acontecer vai ser muito maior do que nós... E aí um negócio que me chama a atenção, Vini, é que no Antigo Testamento você vê as coisas acontecendo de uma forma muito pacífica, ou talvez, ou muito por imposição, por ordenância. Na época da graça, aqui você tem algo que são sugestões, porém aonde coloca você a um ponto de que existe uma grande responsabilidade por tudo aquilo que você tem como as suas escolhas, suas práticas, aquilo que você carrega consigo, né? Hoje existe um grande problema que eu me preocupo muito, essa relativização da fé, né? Ou então da verdade, a sua verdade, a minha verdade, né? Fazem muito contraponto com a verdade de Deus. Isso é muito problemático hoje, nesses tempos que a gente vive, né? Então, aí a gente fala assim, então quando na época que era imposto todas as circunstâncias, todas as situações, o povo, eles eram mais tementes, ou eles eram... Não era nada.
né? Eles eram rebeldes do mesmo jeito, né? Tanto que o plano da salvação se cumpre com a morte, né? Vão matar quem? Pedro fala, olha, vocês mataram o inocente, né? Quando ele vai fazer... Sacrificaram o seu Senhor. Exatamente, vocês sacrificaram o seu Senhor. Assim, é um homem sem culpa, né? No grande conclamação de Pedro, né? Lá no livro de Atos, no capítulo 2, 3, vai estar falando a respeito disso. Ele fala muito, faz uma retrospectiva. Exatamente. Né? Então, não o povo rebelde mesmo, as pessoas servir, né? Como falar, servir o que é? É aquele negócio, a minha situação humana, eu me coloco, faço o contraponto Deus, faço sim, por quê? Porque é a minha verdade, é o relativismo da verdade, né? E senhor, qual que é o texto que você olha para o Antigo Testamento assim, se fala, você é a maior referência de Jesus no Antigo Testamento, que você olha e fala, isso aqui, todo mundo que entrar em contato comigo precisa conhecer e entender esse texto. Você tem um texto que você consegue fazer isso? Olha, específico, assim não. Mas eu trago assim como sugestão, sempre, quando olhando para o Antigo Testamento, eu vou lá no livro de Gênesis. Lá no início. Lá no início. Para mim é fundamental, porque quando eu vejo o livro de João, e ali eu vejo que ele é o verbo, né? E aí quando eu vou lá no livro de Gênesis e falo assim, olha, da semente da mulher vai surgir... E você junta essas duas coisas? Eu junto essas duas coisas. Então aqui, nesses dois textos, eu faço uma ligação muito importante, porque eu consigo compreender, Vini, a obra redentora de Deus. O que nós precisamos de compreender é essa obra redentora de Deus. Porque não adianta nada você ter um vasto conhecimento teológico, mas se você não entende o plano da redenção... Exatamente. Você não sabe nem o que você está crendo. Exato, você não sabe o que você está crendo. É tão somente uma ciência que você estudou, né? Porque a teologia é uma ciência humana. Exatamente. Que vai falar a respeito de Deus. Né? Mas quando você tem essa consciência, quando você consegue pegar esses dois pontos, ali você tem uma compreensão do grande favor de Deus, do grande amor de Deus, por tudo que Ele fez por nós, o grande carinho que Ele tem para conosco, né? E aí, passando por todos os profetas, quando chega em Malaquias, já para finalizando, é o último, né? Jesus, ele é o sol da justiça, vos nascerá o sol da justiça. Então, a profecia sobre o precursor do Salvador. Vou mandar o meu mensageiro, né? Está lá Malaquias 3, vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia a respeito de João Batista, que foi quem pronuncia. Exatamente. Né? Anunciou Jesus. E aí João Batista, o próprio Jesus falou, João Batista foi o maior profeta. Do nascido de mulher. Nascido de mulher foi o maior profeta. E ali João chega e testifica, fala assim, eu sou a voz que clama no deserto, né? Conserte o caminho, as suas veredas, as suas estradas, né? E aí quando ele recebe Jesus Cristo, ele fala assim, aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí a gente já está no Novo Testamento. Aí a gente já inicia. Mas aí o que acontece? Esse sol da justiça, ele raia, aí ele vem, nasceu menino, cresceu, foi um garoto, foi um jovem. A Bíblia não vai falar desse tempo, né? Dos 12 anos. Próximo episódio, hein? Próximo episódio, a humanidade de Jesus. Exatamente. A humanidade de Jesus, a gente vai ter muita referência do nascimento e o ministério.
o que ele fez nesse período não tem relato Viveu bíblico. como um ser humano normal. Não tem relato bíblico. Mas eu creio que Jesus Cristo teve uma vida bem ativa. Com certeza. Porque se ele já garoto, ele impressionava nas sinagogas, então eu creio que ele não ficou só nesse... Ele deve ter tido muitas coisas maravilhosas que ele fez nesse período até começar o seu ministério. Então, Vini, e as pessoas que vão estar nos vendo, né? Aqui está, né? Essa apresentação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, livro após livro, né? Profetas, história, né? Então aqui a gente tem Jesus Cristo sendo mostrado à humanidade. É o Redentor, é o Salvador, é o Príncipe dos Exércitos, é o Príncipe da Paz, é a raiz de Davi. Então, Jesus Cristo, ele está desde o Gênesis, desde a eternidade a ele, né? Então, tem um texto, eu até fiz uma colinha aqui, Colossenses 1:15, né, que eu quero finalizar, né? A gente já está finalizando? Bora, tranquilo. Colossenses 1:15, vamos lá. Colossenses 1:15. Eu estou em Colossenses. Tá. O qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Minha Bíblia dá uns pulos, ela vai lá para cima. Cadê aqui? 16. Porque nele foram. Se você tem alguma outra Bíblia? Vamos lá, tem. Pulou para cá, porque aqui tem um monte de referência aqui. Minha Bíblia é bem louca, né? Porque nele foram. Vamos lá de novo, vai. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primacia. Então, aqui, Paulo, ele, quando escreve essa carta, ele faz uma apresentação de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo está lá, ele vem, né? Ao longo de toda a história, né? E o Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor. Com certeza. Então agora, no final do ano, agora todo mundo está comemorando o Natal, o nascimento de Jesus, né? E a minha oração é uma, que se Jesus ainda não nasceu no seu coração, que possa ser hoje, né? Você está nos assistindo, está vendo esse podcast, que você possa ser impactado e que esse impacto possa te incendiar e que através dessa chama acesa você possa ver Jesus, reconhecê-lo como o único, suficiente Salvador da sua vida, e a partir desse momento é vida nova, vida transformada, vida de alegria, vida com Cristo. Então nesse Natal, tenha Cristo no seu coração, passe o Natal com Ele, e depois que terminar o Natal, vem o Ano Novo, e depois você siga a sua vida toda até a eternidade com Cristo no coração. Aleluia, glória a Deus. Amém, Vini? É isso aí, obrigado, pastor. Amém. Apresentou aí lindamente o Jesus do Antigo Testamento, e eu creio que isso serviu demais para nos abençoar e aprender. Gente, esse mês nós vamos falar de novo sobre Jesus. Nós queremos apresentar Jesus para que você chegue no dia 25 com a sua família aí
e você realmente tem a consciência que Jesus ele é Deus, Jesus ele é homem, e essas duas coisas andam juntas e a gente pode até tentar explicar, mas é coisas que fogem do nosso intelecto. Mas eu queria finalizar para vocês, já deixando vocês com uma fominha, porque semana que vem nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Hoje nós falamos sobre Jesus no Antigo Testamento. Semana que vem nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. E olha, eu quero ler o texto de Isaías 44, que diz assim, esse texto é muito rico e ele conta muitas coisas sobre a divindade de Jesus. Assim diz o Senhor, o nome de Deus aqui, o tetragrama usado, que os judeus nem pronunciam. Não, O Rei de Israel, o seu Redentor. Redentor é Jesus. Ele é o nosso Redentor. O Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. E se você buscar lá em Apocalipse, Jesus vai falar, eu sou o Alfa, o Ômega. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Esse que é Deus, esse que é Criador de todas as coisas, ele também se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória e ele morreu por mim e por você. Amém. Se você chegou até aqui, assistiu esse vídeo, curtiu, compartilhou, comentou, o que está acontecendo com você é que você está sendo incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima. Jesus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.